Hoje a gente vai falar do caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Só por esse nome já deu pra perceber que os assuntos aqui hoje não vão ser muito leves. Então esse vídeo não é pra todo mundo. Oi, gente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo que eu espero que vocês valorizem muito, porque, tipo assim, eu tô zero carisma hoje. Eu tô me recuperando de uma gripe, eu tô doente. Tá calor, eu tava com febre ontem, eu só queria ficar deitada na paz do Senhor, vendo um filminho, descansando, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, então eu tava com esse roteiro pronto, tô correndo pra gravar, hoje é quinta-feira, então acho que entre hoje e amanhã eu consigo editar, e aí o vídeo sai na sexta-feira pra vocês, como prometido. A gente tá tendo casos criminais todo dia Não, todo dia, gente, nossa, peraí que eu tô meio maluca. Todo dia não, toda terça e sexta às 6 horas aqui no canal. Bom, então bora. Eu não costumo muito trazer casos brasileiros pra cá, né, casos nacionais, vocês sabem disso, mas esse é um caso que eu já falei um tempo atrás no TikTok, só que é uma história muito longa, com muitos detalhes, eu tive que resumir muito, então eu queria muito trazer pro canal a história completinha pra vocês, porque tem muitas informações interessantes pra gente conversar. O Ibrahim e o Henrique de Oliveira eram irmãos, o Ibrahim era o mais velho, o Henrique era mais novo. Eles nasceram numa região rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e eles viveram cercados pela violência desde muito novinhos. Eles eram filhos de um casal de lavradores, o Brás e a Maria Luísa de Oliveira, e eles eram constantemente surrados pelo pai dentro de casa. Ele era um cara extremamente violento e ele costumava expulsar os filhos de casa, assim, quando ele tinha esses surtos de violência, principalmente quando ele bebia, né, porque ele tinha problemas com álcool. Então ele expulsava os filhos de casa, deixava eles na mata. Como eu disse, era uma região rural, né? Então tinha muita mata fechada ali próximo de onde eles moravam. E muitas vezes os meninos eram obrigados a passar a noite, às vezes até 2 noites seguidas ali na mata sozinhos para escapar da violência do pai. Os irmãos nunca frequentaram a escola e eles moravam numa região bem afastada, então além da própria família deles, eles nunca tiveram muito contato com outros humanos, assim. E os relatos de vizinhos e pessoas que moravam pela região era de que o Brás, o pai deles, tratava os filhos basicamente como se eles fossem animais. E aí, nessas situações em que o Henrique e o Ibrahim tinham que passar dias na mata, né, sozinhos, porque eles eram expulsos pelo pai, eles não tinham o que comer. Então, os dois começaram a aprender a caçar animais. Como era uma região rural, muitas fazendas ali próximas criavam gado ou alguns animais menores. Então, os irmãos muitas vezes usavam coisas que eles encontravam ali na mata mesmo, pedaços de arame, pedras e tal, para ir atrás desses animais, matar e terem o que comer. Só que aí, depois de um tempo, além dessas famílias donas de fazendas e casas ali próximas perceberem que os animais estavam aparecendo mortos, eles repararam que também alguns tinham sinais de zoofilia. Até onde a gente sabe, o único que cometeu zoofilia com esses animais foi o Ibrahim, o irmão mais velho. Isso deixou a população com bastante medo, inclusive alimentou ali algumas lendas urbanas na região de que os irmãos eram protegidos pelo demônio, ou então protegidos por alguma entidade maligna da floresta e tudo mais. No dia 15 de fevereiro de 1991, o corpo de uma mulher de 21 anos foi encontrado. A vítima se chamava Eliana Macedo e o corpo dela estava no meio da mata, já em estado de decomposição bem avançado. Ela tinha sido estrangulada com um pedaço de arame que ainda estava enrolado no seu pescoço quando a polícia encontrou o corpo. E do lado do cadáver dela tinha um crucifixo, as suas roupas íntimas que estavam cortadas e alguns dos seus documentos. A polícia confirmou que a vítima tinha sofrido necrofilia e aí em pouquíssimo tempo essa história começou a se espalhar pela região e todo mundo desconfiou do Henrique e do Ibrahim, principalmente do Ibrahim, por conta daqueles animais que, enfim, tinham sido encontrados com sinais de abuso e eles sabiam que os irmãos eram responsáveis. Então, a população logo contou para a polícia e muita gente denunciou que eles acreditavam que os irmãos eram culpados pela morte da Eliana. E essa perseguição da população era muito mais com o Ibrahim do que com o Henrique. Inclusive, muita gente acreditava que o Henrique meio que só seguia, assim, cegamente o que o irmão falava. E todas essas lendas urbanas que eles tinham dos irmãos serem protegidos pelo demônio e tal, muitas vezes estavam muito mais relacionadas ao Ibrahim do que com o Henrique.
A polícia até chegou a investigar os irmãos, mas nada foi feito. 6 meses depois, uma menina chamada Norma Cláudia, de só 11 anos de idade, desapareceu. Alguns dias depois, o seu corpo foi encontrado numa situação bem parecida com o corpo da Eliana, sinais de necrofilia e morte por estrangulamento com um arame. Como os crimes eram bem parecidos, não demorou muito tempo de novo para a história se espalhar e também para a população ficar extremamente revoltada, porque todo mundo suspeitava dos irmãos e eles achavam que os crimes estavam ligados, né, que as duas meninas tinham sido mortas por eles. E a população começou a ficar muito revoltada, porque aparentemente a polícia não estava fazendo nada e os responsáveis pelo assassinato estavam saindo impunes. Só que assim, por mais que os indícios realmente de que eram os irmãos estavam muito fortes, a polícia não podia prender os dois simplesmente por boatos ali da população, entendeu? Eles não tinham provas o suficiente de que os irmãos eram realmente culpados. Então eles chamaram o Ibrahim para ser interrogado. Nessa época o Ibrahim tinha 16 anos e o Henrique tinha 14. E aí ele confessou que ele tinha responsabilidade no assassinato da Norma Cláudia, a menina de 12 anos, 11 na verdade, mas que ele não tinha nada a ver com o assassinato da Eliana. Ele disse que agiu sozinho, sem a presença do irmão, e que a motivação do crime foi a Norma Cláudia ter dito que não gostava de pessoas negras. O Ibrahim era negro, o que também não fazia muito sentido porque a própria Norma era negra, então a polícia meio que não acreditou muito nessa história que ele contou, não. Ele foi julgado e condenado a ficar numa instituição para menores até completar 18 anos de idade, então ele passou 12 anos nessa instituição, e nesse intervalo de tempo não se tem nenhum relato de crimes parecidos que aconteceram na região, nem pelo Henrique ou por qualquer outra pessoa. No final de 1994, então, quando o Ibrahim completou 18 anos, ele foi solto dessa instituição e a assistente social que cuidava dele falou que ia dar ruim. Ela estava muito preocupada porque ela sabia que ele tinha aprendido coisas ali dentro que ele não deveria ter aprendido, principalmente porque ele já tinha uma mente perturbada, né? E ela falou para as pessoas que alguma coisa ia acontecer logo que ele saísse dessa instituição. As exatas palavras dela foram, vamos ler aqui porque eu não decorei, né? Abre aspas, ele não é só mais um menino doente da roça, ele aprendeu que não devia e vamos ter muita dor de cabeça. De acordo com os relatos da família deles, do Ibrahim e do Henrique, depois que o Ibrahim foi solto dessa instituição, ele abusou sexualmente da própria mãe e o Henrique abusou de uma das suas irmãs. Quando o Ibrahim foi solto, o pai dele já não estava mais vivo, essa irmã acabou engravidando do próprio irmão e aí ela realizou um aborto. Menos de 4 meses depois da sua liberdade, no início de 1995, mais mortes começaram a acontecer e sempre com o mesmo modus operandi. Mulheres sendo atacadas com arame ou foices e com sinal de necrofilia. Alguns itens pessoais das vítimas eram sempre levados como troféus. O João Carlos e a Elisete Ferreira, um casal, eles estavam se banhando num rio ali da mata, da região, e aí eles foram abordados pelos irmãos. Na verdade, só o João estava se banhando no rio e a Elisete estava ali fora, na beira do rio, assim, meio que tirando um cochilo. Tanto que quando o Ibrahim abordou ela achou que fosse o seu namorado. Então, ela estava de olhos fechados, ela nem se assustou, e aí quando ela abriu os olhos, ela percebeu que era o Ibrahim e começou a gritar, é o Ibrahim, é o Ibrahim, é o Ibrahim, porque todo mundo ali da população já conhecia os dois. Os dois foram atacados pelos irmãos com pedradas na cabeça, o João morreu na hora e a Elisete sobreviveu, mas ela se fingiu de morta para tentar escapar dali. Ela disse que ela presenciou o João sendo abusado, né? O Henrique cometeu necrofilia com o corpo do João e o Ibrahim abusou da Elisete. Ele achava que ele estava cometendo necrofilia, que ela já estava morta, mas ela estava viva, ela estava só fingindo. E aí assim que os irmãos foram embora, ela conseguiu se arrastar ali até uma casa que tinha ali próxima e pedir ajuda. E como eu disse, a população já conhecia os irmãos, tinham todas aquelas histórias das lendas de que eles eram amaldiçoados pelo demônio, a população tinha muito medo deles, e ela reconheceu os dois na hora e foi procurar a polícia para avisar que ela tinha sido atacada por eles e que o namorado dela estava morto. Isso gerou muito pânico na população, todo mundo ficou extremamente assustado porque os irmãos estavam escondidos na mata quando a polícia começou as buscas, e aí rolava muito misticismo em cima dessa história. Muitos acreditavam que a polícia nunca ia conseguir encontrar os irmãos porque eles eram protegidos pela própria mata. Lembrando que era a década de 90, numa região extremamente rural, então era meio que comum que essas lendas circulassem.
Outra vítima que foi atacada pelos irmãos, mas sobreviveu, foi uma mulher chamada Márcia Cristina. Ela estava acompanhada da irmã mais nova e da mãe quando percebeu que 2 homens tinham invadido a propriedade da família. Ela tinha uma arma em casa e aí começou a atirar para os lados, o que espantou os meninos. A própria população se mobilizou para participar das buscas junto com a polícia, então eles entravam na mata para procurar pelos irmãos. Muita gente compara o caso dos irmãos necrófilos com o caso Lázaro, por conta de buscas na mata e tudo mais, e realmente tem muitas semelhanças mesmo. E assim, uma coisa que complicou muito esse caso foi que a polícia não tinha preparo nenhum para fazer busca no meio do mato. Tipo, eles não tinham equipamento, não tinham suprimentos básicos, assim, comida para eles conseguirem levar, água. Fora que eles não tinham como se camuflar ali, então era muito fácil para os irmãos perceberem quando a polícia estava chegando, né? E aí eles simplesmente fugiam. Fora que os irmãos já estavam acostumados com a mata, eles conheciam a região e estavam meio imunes já a certas coisas. Muitos policiais acabaram ficando doentes, tanto por desidratação e desnutrição, como também por picadas de mosquitos, carrapatos, e isso dificultou muito a investigação da polícia. Os irmãos fizeram mais vítimas durante esse período de buscas. Uma senhora de 67 anos, eles invadiram a casa dessa mulher e tiraram a vida dela a enforcando com a sua própria saia. Alguns dias depois, os irmãos invadiram a casa de uma mulher grávida que foi abusada pelo Ibrahim. E aí, durante o abuso, o filho de 9 anos dela chegou na sala e o Henrique bateu na cabeça dele com uma pedra para que ele ficasse desacordado. Os dois levaram a mulher para outro local no meio da mata, onde ela foi assassinada. Quando o corpo foi encontrado, o abdômen dela tinha sido aberto com uma faca e o bebê morto estava para fora do corpo. O BOPE foi envolvido nas buscas e aí eles conseguiram roupas mais camufladas e mais equipamentos para entrar na mata. Quando a polícia finalmente conseguiu encontrar os irmãos, rolou uma troca de tiros e nisso o Ibrahim morreu, ele levou vários tiros e morreu ali na hora, e o Henrique conseguiu fugir. O corpo do Ibrahim teve que ser levado para o IML de outra cidade, porque a população estava tão revoltada que estavam tendo vários motins e muitas pessoas estavam tentando invadir o IML de Nova Friburgo para cometer necrofilia com o corpo do Ibrahim como forma de vingança para as vítimas. Isso deixou o Henrique extremamente assustado, então ele mesmo resolveu se entregar para as autoridades, porque ele estava com muito medo do que poderia acontecer com ele se ele fosse encontrado pela população. Ele achou que se entregar para a polícia seria bem melhor. Até porque também agora o irmão dele tinha morrido, né? Ele estava sozinho, sem ter muita proteção. Bom, o Henrique então foi julgado, ele se declarou como inocente, disse que todas as atrocidades ali partiam do irmão, e ele meio que só ia na onda, era manipulado por ele. Mas ele foi julgado e condenado a 34 anos de prisão. O que colaborou muito com a condenação dele foi o depoimento da Elisete, que presenciou o Henrique cometendo necrofilia com o corpo do João. Ele foi avaliado por vários psiquiatras que concluíram que ele era extremamente são e responsável pelos seus atos. O Henrique conseguiu liberdade condicional em 2007, então pouquíssimo tempo depois dele ser preso. Só que aí ele se envolveu com drogas, tráfico, e ele foi pego tentando colocar drogas dentro da prisão, tipo, traficar drogas de fora para um presídio. Aí ele foi preso de novo e segue preso até hoje, mas por esse crime de tráfico e não pelos assassinatos que ele cometeu. Bom, com isso a gente encerra o caso de hoje. Eu peço perdão pela minha voz levemente fanha e pela minha falta de carisma hoje, mas é porque eu tô muito gripada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até semana que vem.